Fala galera, tudo bem? Promessa é dívida e hoje eu vou trazer um vídeo que fala e que comenta sobre, fazendo um comparativo, né, sobre o método Waterfall, o método em cascata e o framework ágil, a abordagem ágil. Eu também estou inovando aqui, trazendo algumas novidades na condução do vídeo, vamos ver se vai dar certo. E qualquer erro, deem risada, mas curtam o vídeo e o conteúdo do vídeo, que é o principal aqui, e não o aparato tecnológico que a gente possa estar implementando aqui, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Como eu comentei, é um assunto que a gente vai destrinchar um pouco, principalmente porque existe muita discussão, qual a abordagem é melhor, se uma é ultrapassada, se já não é, se ainda tem espaço, por exemplo, para o método em cascata, se isso já tem que ser substituído e todas as empresas, ou todos os clientes, todos os projetos devem adotar aí o framework ágil, a abordagem ágil. Então a gente vai percorrer aqui os slides e aí vocês vão com certeza entender ao final do vídeo o que deve ou o que não deve, ou qual caminho seguir, ou o que é melhor avaliar para a tomada de decisão. Então, acho que a primeira coisa, como gerente de projeto, é decidir que tipo de metodologia, ou que tipo de abordagem o projeto deve seguir. Tá? Essa não vai ser a primeira nem a última decisão que o gerente de projeto vai ter que tomar durante a execução do projeto e durante a carreira. Muitas decisões vão ser necessárias tomar, então acho que até já uma dica aqui, né, para as pessoas que não gostam muito de tomar decisões e essas decisões podem afetar um time ou alguém especificamente, né, então essa carreira infelizmente não é para você. A tomada de decisão faz parte da carreira profissional do gerente de projeto, então essa é a primeira decisão quando você tem um projeto em mãos. Tá? Você pode se beneficiar de não tomar esse tipo de decisão caso você já esteja trabalhando aí em uma consultoria ou em um cliente, onde isso já tenha sido definido e você não tem escolha. Então isso facilita ou não, dependendo da característica do projeto e da característica e da cultura do cliente onde você está inserido. Então vocês vão entender aí com o avançado do conteúdo. Tá? Como eu comentei, né, essa não vai ser nem a primeira nem a última decisão que você vai tomar na sua carreira como gerente de projeto. Acho que um ponto principal aqui é a gente já começar a explicar quais são as principais diferenças, as diferenças básicas entre um e entre outro. Então aqui onde vocês veem a cachoeira é o método Waterfall e onde você vê aqui a moça correndo, fazendo exercício, é o método ágil, tá? Ou framework ágil. Então a primeira característica aí de um projeto que adote aí a metodologia Waterfall é que ela apresenta fases já pré-definidas e que aconteçam numa forma sequencial, né? Essa é uma característica de um projeto em cascata, um projeto Waterfall. Ele define e documenta os requisitos antes do início das atividades, isso eu comentei no meu vídeo anterior. Ele tem um escopo restrito ou estrito, né, dentro de cronograma e dentro de um orçamento. Qualquer mudança com relação a isso vai gerar impacto tanto no prazo quanto no orçamento ou no budget do projeto. Tá? E você geralmente tem equipes multifuncionais que elas trabalham no seu projeto e também em outros. Então é muito comum você compartilhar recursos ou pessoas que fazem parte aí da sua equipe em outros projetos. Isso é uma dinâmica comum e bastante peculiar para projetos que adotam o método Waterfall. No caso da abordagem ágil, elas têm uma característica de sempre entregar um produto funcional, um sistema funcionando ao final das sprints. Eu também tenho um vídeo aqui que eu comento sobre abordagem ágil
e explica o funcionamento das sprints, tempos das sprints, que vale a pena aí vocês assistirem para conhecer o conteúdo. Tá? Então, essa é uma outra característica, diferentemente aqui do Waterfall, que ele entrega a solução ao final do projeto, a abordagem ágil, ela, de forma incremental, ela vai agregando funcionalidades ao produto, ao sistema ou aquilo que está sendo entregue durante a execução do projeto. Tá? Ele melhora continuamente e repete essa melhora ao longo do tempo, né, que estabelecido para a execução do projeto, e ele tem um escopo mais flexível, um escopo mais fluido, que se adapta facilmente às mudanças. Aí você pode me perguntar, poxa, a gente está no mundo VUCA, então é por isso que a abordagem, ou abordagem ágil é a melhor para o mundo de hoje. Não necessariamente. Você pode ter uma necessidade de um cliente que tenha que se implementar algo onde o escopo não pode mudar, ele tem um orçamento fixo, então você tem que levar em consideração não só isso, mas uma série de outras coisas para tomar a decisão e para avaliar qual caminho seguir. Tá? E o último ponto aqui, não menos importante, é que você tem a pré-definição de uma equipe ou as pessoas que trabalham para esse projeto com abordagem ágil, ela seja uma equipe auto-organizada e 100% dedicada a esse projeto. Aqui, para quem tem um pouco mais de experiência, a gente sabe e conhece que a gente está tratando com pessoas e cada pessoa tem a sua característica, então tem o seu nível de senioridade durante a execução do projeto, então isso é bem importante que a gente avalie se toda a equipe que trabalha num projeto com abordagem ágil, todos os membros, eles são maduros o suficientes, experientes o suficientes para que se auto-organizem sem a necessidade de ter alguém cobrando e acompanhando o que eles têm que fazer, beleza? Outro ponto importante aqui é sobre a conduta do time para a execução do método Waterfall, ou a execução de um projeto que utiliza o método Waterfall como guia. Tá? Então, algumas características dessa equipe, ela tem que ter uma força e uma disciplina na criação e na manutenção e na atualização da documentação durante o projeto. Tá? Outro ponto importante aqui é que os membros que compõem aí a equipe de projeto, eles têm uma autonomia de trabalhar por conta própria e, com certeza, serem responsáveis pelas tarefas que eles têm que executar. Da mesma forma como um projeto com framework ágil, as pessoas que trabalham lá também têm a responsabilidade de executar as tarefas. Porém, aqui eles têm uma certa, não independência, mas uma certa liberdade para fazer isso da forma como for melhor e mais rápido para a execução do projeto, de novo, sempre lembrando, por causa do escopo e do orçamento que são mais restritos, tá bom? O terceiro tópico aqui, você tem especialistas em assuntos, por exemplo, na implementação de um sistema de gestão empresarial, você tem um especialista em contas a pagar. Então, ele pode ser especificamente contratado por um período de tempo para ajudar na execução do projeto e depois ele sai do projeto, da equipe do projeto, e o projeto continua. Então, isso é muito característico, ou até mesmo você pode precisar de um especialista para uma determinada atividade, e esse especialista vai, trabalha, executa o que ele tem que fazer, documenta, e depois ele é desalocado do projeto, como geralmente a gente comenta. Tá? E também, aí a gente começa a abranger um pouquinho mais aonde o projeto está inserido, se o cliente ou o chefe ou o seu líder, ele tem a necessidade de visualizar na linha do tempo e saber o que é esperado nos próximos dias, ou nos próximos meses, ou nas próximas semanas, o que deve ser executado nesse período. Então, existem clientes que gostam
e necessitam de ter essa informação para se organizarem, para mobilizarem as pessoas que vão trabalhar no projeto, para que esse planejamento seja feito de forma antecipada, para que isso aconteça e não gere transtornos aí durante a execução do projeto. Tá? E o último ponto aqui é um gerente de projeto dedicado, né, para que ele controle aí o escopo, o cronograma e a comunicação do projeto junto ao cliente, junto à empresa onde você está inserido, tá bom? Fazendo uma analogia ou uma comparação com uma equipe que trabalha com o framework ágil, né? O que a gente pode identificar aí como características, né? É uma equipe que ela é mais aberta à colaboração, tá? Principalmente aí com os usuários ou com as pessoas envolvidas do lado do cliente, enfim. Não que as pessoas que trabalhem aí em projetos com método Waterfall também não sejam abertos à colaboração, mas, de novo, pela característica do projeto, eles são focados mais na execução dentro do prazo e do orçamento. E como a equipe ágil, um projeto que tem uma abordagem ágil, ele tem um escopo mais fluido, permite um pouco mais essa colaboração de forma estreita, enfim. Outro ponto importante aqui é as pessoas que compõem, né, o time do projeto com abordagem ágil, elas devem ser experientes e responsáveis pelas atividades, né, e com a capacidade de auto-organização. De novo, a gente sempre trabalha com pessoas, cada um tem o seu nível de maturidade, o seu nível de senioridade, então é importante tanto aqui como no outro método, né, ou na outra abordagem, a gente está atento como gerente de projeto nas pessoas que estão compondo ali o time de projeto. Tá? Não vamos escapar de ter a necessidade de treinamento nas formas ágeis, né, nas abordagens ágeis ou no Scrum. A pessoa tem que ter um conhecimento para saber as cerimônias, como isso funciona, o que deve, o que não deve ser feito, para que não tenha problema com relação ao projeto, né, não tenha problema com relação à execução aí das atividades. E aberta a mudança e retrabalho quando necessário, em função de prazo e escopo ser um pouco mais fluido, tá bom? Adaptável, deixa eu sumir daqui para não atrapalhar vocês, adaptável à cadência das sprints. Teve um vídeo que eu comentei que as sprints elas acontecem dentro de um prazo determinado, geralmente 2 semanas, e que pode dar a impressão de ser muito estruturado e exigente, mas é a forma como a abordagem ágil trabalha. Falando especificamente daquilo que funciona, vamos dizer assim, no método em cascata, no método Waterfall, o cliente, a gente algumas características que quando a gente começa a entender e se aproximar do cliente, a gente consegue já ir definindo para que caminho seguir. Então, se a gente tem um cliente que sabe exatamente o que quer e tem os objetivos específicos, muito provavelmente o método ágil, o Waterfall é o mais apropriado. Não é somente esse atributo aqui, né, para a tomada de decisão, mas isso aqui é bastante importante, tá? Os membros da equipe, eles são muito bons em escrever e revisar a documentação, ok? O terceiro ponto é o seu produto que vai ser entregue ao final do projeto, ele não vai demandar atualizações frequentes e não fica desatualizado durante a fase de desenvolvimento e teste. Lembrando, né, que o Waterfall você define ou coleta todos os requisitos, desenvolve, testa e libera a solução para a produção. Então você pode aí ter um prazo de 3, 4, 6 meses, 1 ano, dependendo da característica do projeto.
tá? O escopo do projeto é fixo e o trabalho estimado é próximo da precisão. É lógico que erros acontecem aqui, mas, de novo, né, aqui a gente foca principalmente no escopo e no orçamento do projeto, para que a gente tenha aí o tempo dentro daquilo que o cliente espera, tá? O terceiro ponto aqui com relação ao prazo, né? Então, ou seja, você como gerente de projeto aí, você tem que entender quais são as fases do projeto. Você consegue criar um gráfico gigante, que é um tema do meu próximo vídeo, né? O gráfico gigante, ou um plano de projeto. E os stakeholders, né? A parte interessada, ou as pessoas interessadas, né? Elas conhecem e aceitam que a mudança gere impacto aí no projeto. Então, eles têm que ter essa ciência de que, uma vez estabelecido o prazo, o orçamento, qualquer tipo de mudança, isso vai gerar impacto, e eles têm que estar abertos a aceitar isso, porque isso sempre acontece, tá? O que não funciona, ou algumas características que, quando observadas, a gente tem que começar a ficar um pouco mais atento para ver se o método waterfall, o método em cascata, é o mais adequado ou não. O projeto tem uma solução desconhecida, ou seja, ainda não está claro para mim, ou para a equipe, né, ou para o cliente, aquilo que ele quer, ou o produto final que ele deseja. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a entender que esse método não seria o mais adequado, tá? Você não precisa desalocar um recurso, ou seja, você pode manter, você não tem como desalocar esse recurso, ou você tem que manter esse recurso 100% no projeto. Então ele muito provavelmente tem uma característica mais de ágil, né, de um framework ágil. Mas isso quer dizer então que no projeto que tenha método waterfall eu não posso ter nenhum recurso? Não é assim. Eu estou falando de toda a equipe, né? Então, acontecem também em projetos com método waterfall, onde você tem que manter 100% das pessoas alocadas para uma necessidade, por exemplo, de contrato, de cliente. De novo, gente, isso tem uma variação muito grande dependendo do contexto onde o projeto está inserido. Você faz parte de uma equipe de software, né, que está tentando aprender e iterar à medida que avança. Então, isso está bastante ligado ali com o primeiro tópico, né, onde o projeto não tem uma solução desconhecida, e conforme a gente vai avançando, a gente vai descobrindo o que a gente precisa fazer e vai aprendendo como fazer, tá? O que funciona bem aí quando a gente precisa implementar ou está trabalhando aí com um framework ágil, né? Quando você tem a necessidade ou a característica de implementar aí alterações de um produto, né, e tem a capacidade de fazer isso de forma incremental, testar e obter feedback constante. Então, isso, se você tem essas características, essa percepção, então isso se caracteriza mais, esse projeto se caracteriza mais com a necessidade ou um caminho de seguir um framework ágil. Se não existe dependência interna ou externa ao projeto, ou seja, o projeto é autônomo, ele consegue andar independente do que aconteça, é lógico. Se a empresa estiver indo mal, se a consultoria estiver indo mal, por exemplo, financeiramente, isso não vai ter muito por onde correr, mas é um projeto onde você pode ter essa característica independente do que está acontecendo no contexto da empresa ou do cliente onde você está inserido, tá? Você tem uma ideia, mas não conhece todos os requisitos, também isso não faz muita importância, porque, não sei se vocês lembram, né, o backlog ele vai sendo detalhado ao longo da execução do projeto, e aí, diferentemente do método cascata ou waterfall, que você precisa ter todos os requisitos claros no início para você poder estimar e executar, né? O método, a abordagem ágil, ela não exige, vamos dizer assim, esse tipo de característica, né? Você também não precisa apresentar cronogramas, existem outras formas de mostrar ou de apresentar aquilo que
está sendo desenvolvido, que vai ser desenvolvido, você não precisa dar uma visibilidade longa para o seu cliente ou para a sua consultoria, enfim, onde você está executando o projeto, o que vem pela frente. Geralmente o foco é a sprint, então não importa muito, entre aspas, o que está vindo pela frente. Então, de novo, característica do escopo fluido e da capacidade de mudar conforme a necessidade. Tá? E o último tópico aqui é uma equipe 100% focada no projeto. Tá? O que não funciona muito bem aí com o framework ágil. Tá? Quando o projeto é muito urgente e o prazo é muito curto, essa abordagem aqui ela tende a não ser muito aderente à necessidade do projeto ou do cliente. Tá? Pelo fato de você ter as cerimônias, sprints aí em média de 2 semanas, isso pode contribuir para que o projeto não seja entregue. Por exemplo, se você tiver um projeto de 1 mês e meio, você tem aí pelo menos 2 sprints, 3, e aí muito provavelmente não vai conseguir, dependendo da complexidade do projeto, fazer a entrega desse projeto. Tá? Pode acontecer, por exemplo, do cliente ou parte interessada exigir do projeto que a etapa seja documentada, que exista um aceite formal daquilo que está sendo desenvolvido e entregue. Tá? É um pouco diferente daquilo que o framework ágil fomenta. Se o projeto é muito complexo e difícil de se dividir em histórias ou tarefas menores, por ter uma dependência muito grande entre as atividades, entre o que está sendo desenvolvido, o Agile ele já não se encaixa muito bem. Um exemplo aqui, eu vou falar a implementação de um RP, por exemplo, um SAP, um Oracle, uma framework ágil não se encaixa. Você não consegue liberar alguma coisa para os usuários utilizarem como um processo de contas a pagar sem que haja a interdependência entre outras funcionalidades dentro do sistema. Então, para vocês poderem fazer uma analogia, um aplicativo você já pode utilizar um framework ágil, onde você consegue aí, por exemplo, liberar parte do aplicativo com a tela, por exemplo, de login, usando aí mídias sociais como Facebook, Google ou qualquer outra, e já está funcionando, ok, legal, pronto. Tá? Isso não é uma característica, por um exemplo aqui, para vocês poderem entender a diferença. Né? Quando o cliente ou a parte interessada deseja fornecer feedback, a aprovação pode demorar mais do que o framework ágil ou Scrum exige. Isso pode gerar algum impacto quando você tem um projeto aí com essa abordagem ágil. Tá? Então dependendo de novo de onde o projeto está inserido, uma aprovação pode demorar 1 semana, 2 semanas, porque você tem que envolver times internacionais para poder fazer isso, tá? Ou pessoas de outros países. Quando você tem uma equipe inexperiente e não consegue se auto-organizar e atingir meta por conta própria, sem um gerenciamento de tarefas. Então, de novo, isso aqui não é especificamente do framework ágil, você também pode se deparar com esse tipo de desafio quando você está num projeto onde está trabalhando aí com um método waterfall. Tá? E o último, não menos importante, é uma organização que não é educada, que não tem essa cultura e não invista no framework ágil. Então você também pode ter esses desafios, essas dificuldades. Então não é simplesmente pelo fato de você, eu tenho uma preferência por essa abordagem, eu vou seguir por ela. Então, de novo, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração para poder tomar essa decisão. Tá? Algumas diquinhas que eu trago aqui para vocês, para compartilhar com vocês, tá? E aí, isso acontece sempre. Conheça o cliente, conheça a cultura que o projeto está inserido, que você está inserido, para não cometer o erro de tentar atropelar, de tentar impor aquilo que você acha que tem que ser feito. Tá? Não imponha, acabei de comentar que não imponha metodologia
que você tem a preferência, que a sua consultoria tem a cultura de trabalhar sem conhecer o cliente. Tem essa percepção, quando eu falo conhecer o território, que é conhecer o cliente, onde você está inserido, conhecer as pessoas que vão fazer parte do projeto para você não ter problemas durante a execução das atividades. Né? Avalie cenários, diferentes ângulos, antes de tomar a decisão de qual caminho seguir, cascata, um framework ágil. Converse com as pessoas, com diferentes pessoas que vão fazer parte aí do projeto, converse com os stakeholders, converse com os gerentes, enfim, é importante ter esse tipo de interação para que o projeto não seja prejudicado aí com a execução e com essas dificuldades, esses desafios. Tá? Por incrível que pareça, existe, pode parecer pouco ambíguo, né, sei lá, a possibilidade de usar ou combinar características tanto do método Waterfall como da abordagem ágil. Isso é bastante legal, por isso que assim, não existe uma resposta certa, isso é certo, isso é errado. Você tem que avaliar o contexto como um todo para chegar nessa decisão, né, ou no caminho a ser seguido. Né. Se nem o Agile, nem o método em cascata fornece um fit, um match perfeito, né? Avalie, por exemplo, combinar características das duas linhas, que de repente você pode criar aí uma abordagem vencedora, e o que é o mais importante aqui é fazer com que o projeto seja entregue e o seu cliente esteja satisfeito com aquilo que foi entregue, com a qualidade, enfim, com a comunicação, com o bem-estar ali da convivência entre as pessoas da equipe do projeto, enfim. Então, isso é o mais importante. Tá? Se você tiver uma certa flexibilidade aí com relação ao cronograma, scope, orçamento, porém precisa manter aí alguns limites, ou reportar regularmente status do projeto, você pode combinar de novo, né, essas características para poder fazer com que o projeto seja um sucesso. Tá? Eu particularmente tenho uma experiência aqui onde eu trabalho atualmente, a maioria dos projetos ele tem uma característica de waterfall, né, em cascata, porém a gente tem essa autonomia e essa flexibilidade de também conduzir projetos com framework ágil. Então a gente tem feito isso, então isso é uma abordagem vencedora e faz a diferença dependendo da urgência, dependendo da necessidade de quem está demandando aquela solução. Tá? Outro ponto importante aqui se você está num lugar que permite, como eu comentei, né, a escolha de diferentes aspectos aí, de cada uma das metodologias, né, e que melhor se adapte às pessoas que fazem parte do projeto ou dos projetos, né, porque você pode estar em algum lugar que tem um projeto atrás do outro, é uma outra característica onde você pode combinar, ou um indicador onde você pode combinar o conceito aí das duas abordagens. Tá? Sobre as equipes aqui, né, ou a equipe, né, pensando aqui na combinação de aspectos de cascata e abordagem ágil, né, se a equipe já é uma equipe um pouco mais experiente, que consegue navegar entre os processos, a organização, sentir se um determinado projeto é melhor utilizar uma ou outra, se você tem essa maturidade na sua equipe, muito provavelmente você tem essa possibilidade de combinar aí os dois métodos, né? Se você tem aí a flexibilidade com relação à mudança, ou seja, se a equipe, não flexibilidade, se a equipe é flexível às mudanças e existe uma comunicação fluida e direta entre eles, né, para identificar aquilo que não vai bem, o que precisa ser corrigido, cara, vocês muito provavelmente podem combinar aí essas duas características.
Mas se você está inserido num lugar onde as pessoas têm restrições para conversar, restrições para poder dizer o que está certo, o que não está, aí a gente tem que avaliar melhor e muito provavelmente optar por um outro caminho. Tá? Se há um desejo aí de sempre melhorar ou inovar, não somente no trabalho, mas também na forma como ele é feito, né? Porque também, imagina, todo mundo sempre fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, isso gera um pouco de frustração. Então, se é bom trazer um ar fresco aí para a equipe, né? Para oxigenar as engrenagens aí do seu time. Então, é bom avaliar também isso, tá? Quando você está levando em conta os aspectos aí no processo decisório. Né? Quando você tem também essa colaboração entre as pessoas, né, de planejar, executar, discutir, sugerir melhorias, sugerir mudanças. Então, quando a equipe é madura nesse sentido, é bastante bacana, né, você ter essa possibilidade, né? Tem lugares que as pessoas são mais retraídas, ou elas não têm ainda o nível de experiência bom ou necessário, né, para serem transparentes, maduras, enfim, isso vai muito de cada pessoa, de cada cultura, onde o projeto está inserido. Tá? E por fim, não menos importante aqui, eu vou me mover aqui de ladinho, a parceria entre os membros, né, da equipe, o gerente de projeto aí para o Scrum Master, para criar os planos, facilitar reuniões, sprints, reports. Eu sempre digo nos projetos que eu trabalho que o gerente de projeto é a pessoa que tem que dar a visão e tirar os obstáculos do caminho, né, e fazer com que o time cresça e execute aquilo que tem que ser executado da melhor forma possível, né, fazer com que a boa convivência aconteça. Então, esses são algumas características que eu sempre prezo nos projetos que eu trabalho. Tá? Pessoal, foi isso. Esse foi o conteúdo. Espero que tenham gostado. Eu acho que esse vídeo aqui foi o mais longo que eu postei. Então, curtam aí no YouTube, me sigam no Instagram, no YouTube, que estou bastante feliz aí de estar proporcionando um pouco do que eu sei para vocês curtirem, beleza? Valeu!